Olá, turminha do segundo ano, 1, 2 e 3, tudo bem com vocês? Hoje, meus amores, nossa aula de projeto de leitura. Vamos pegar a agenda, o livro de português e também esse paradidático aqui, porque hoje nós vamos trabalhar esse paradidático da quarta etapa. Agora vamos fazer a nossa agenda. A agenda 30/10/2020, projeto de leitura. O nosso conteúdo está no livro de português, que é uma produção de textos sobre as borboletas, mariposas, lagartas e taturana, nas páginas 168 a 171. Também temos atividade no livro de português, nas páginas 169, 170 e 171. E vamos trabalhar o paradidático, a verdadeira história de Papai Noel. Agora vamos abrir o nosso livro na página 168, para a gente fazer a nossa leitura do texto. O texto que você vai ler agora traz informações sobre animais de outro tipo, que mudam de forma ao longo da vida. Então, ao longo aqui do texto, a gente vai conversar e vocês vão responder oralmente essa perguntinha. Você conhece animais que passam por isso? Se sim, comente sobre eles. Agora vamos ler o nosso texto. Borboletas, mariposas, lagarta e taturana. As borboletas normalmente voam de dia e costumam pousar com as asas fechadas, deixando-as abertas apenas para tomar sol. Já as mariposas preferem voar à noite e pousam com as asas abertas. As antenas das borboletas são finas e costumam apresentar a pontinha mais grossa, como a ponta de um cotonete. Nas mariposas, as antenas são felpudas, parecendo penas, e não são mais grossas na ponta. As mariposas também costumam ter o corpo mais gordinho do que o das borboletas. Apesar de normalmente as borboletas serem mais coloridas, algumas mariposas também podem ser bastante vistosas. As mariposas e borboletas possuem escama em suas asas, que se soltam quando as tocamos. Essas escamas podem irritar nossa pele e nossos olhos, portanto, devemos evitar tocar. Além disso, são insetos frágeis e, ao pegá-los, podemos danificar suas asas. As borboletas e mariposas nem sempre tiveram asas. Antes de ficarem adultas, elas eram lagartas, também chamadas de taturana. As lagartas se alimentam das folhas das plantas e depois se fecham em casulos, de onde saíram borboletas ou mariposas. E na página 169, continuando. As lagartas também podem ser muito coloridas. Essas cores normalmente servem como alerta aos predadores, indicando que são venenosas ou que têm gosto ruim. Muitas delas também podem queimar, por isso nunca devemos tocá-la. Esse texto aqui é do autor Humberto Conzo Júnior, certo? Agora vamos começar aqui por dentro do texto. Na questão 1, converse com colegas, né? Já que vocês não estão na sala, vocês vão conversar com seus familiares para a gente responder as perguntinhas abaixo. Aqui na letra A, você sabia dessas informações sobre as borboletas, mariposas e lagartas ou taturanas? Essa resposta é pessoal, certo? Se você sabia ou se você não sabia, você responde, tá bom? Aqui na B, qual das informações apresentadas no texto chamou mais sua atenção e por quê? Aqui na segunda, lê as informações
e ligue cada uma delas ao animal correspondente. Aí você vai ligar, voa de dia, aí você vai ligar para mariposas, lagartas ou borboletas. Voa à noite, mariposas, lagartas ou borboletas. Também são chamadas de taturanas. Você vai ligar ou para as mariposas, ou para as lagartas, ou para as borboletas. Aqui na página 170, na terceira questão, veja as figuras e enumere de acordo com a ordem dos acontecimentos de vida das borboletas e das mariposas. Aqui na quarta, de que forma as borboletas costumam pousar e as mariposas? Na quinta questão, releia o trecho a seguir. Além disso, são insetos frágeis e, ao pegá-los, podemos danificar suas asas. O que as palavras destacadas querem dizer? Você vai marcar um X na resposta correta. Primeiro quadrinho tem fracos e conservar. Segundo, fracos e estragar. Terceiro quadrinho, fortes e consertar. Você vai marcar a opção correta. Aqui na página 171, com base no texto lido, escreva V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Conforme o texto, você vai responder a sexta questão. Se ela vai ser verdadeira ou se ela vai ser falsa, certo? E aqui na sétima questão, quantas informações falsas você identificou na atividade anterior? Explique por que elas são falsas. Você vai falar somente das falsas aqui. Quantas informações falsas você identificou e explicar por que as informações são falsas. Na oitava questão, converse com os colegas e professor sobre a pergunta a seguir. Aí você vai conversar em casa com a mamãe sobre essa pergunta que é a seguir. A pergunta é: se você encontrar alguma lagarta ou taturanas pelo bairro, isso quer dizer que no futuro haverá muitas borboletas e mariposas? Explique sua resposta. Agora vamos pausar o vídeo para iniciarmos a correção. Então, aqui, na questão 1 da página 169, essa resposta aqui ela é pessoal. Você vai dizer, né? Se você sabia dessas informações sobre as borboletas, mariposas e lagartas ou taturanas, se você sabia, você coloca um sim. Se você não sabia, você coloca um não. E a resposta ela é pessoal. Na B, qual das informações apresentadas no texto chamou mais sua atenção? Gostei muito dessa informação aqui. Algumas mariposas também podem ser bastante vistosas, certo? E por que que ela chamou a minha atenção? Por que essa resposta que a tia colocou chamou a atenção? Porque as mariposas, elas são muito interessantes de você olhar, de você observar, não é isso? Como as borboletas também. São muito coloridas, cheias de vida. Quando você vê uma borboleta, você já fica ali admirando. Aí na sua casa tem borboletas? Hein? Na sua casa tem borboletas? Você já viu no seu bairro borboletas? Que legal. Agora vamos para a segunda questão. Dê as informações e ligue cada uma delas ao animal correspondente. Então, vai ficar assim, as ligações. Voam de dia, borboletas. Voam à noite, mariposas. Também são chamadas de taturanas, lagartas. Aqui na página 170, veja as figuras e enumere de acordo com a ordem dos acontecimentos de vida das borboletas e das mariposas. Então, vai ficar, quadrinho 1 vai ficar lagartas, né? Você bota no 1, que é o primeiro passo, quando elas começam a se desenvolver. Segundo, casulo, né? Que é uma espécie de capa que as lagartas constroem em seu próprio corpo. E terceiro, virou a borboleta. Então, você respondeu certo? Ok, meus amores.
A quarta questão. De que forma as borboletas costumam pousar? E as mariposas? A resposta é: as borboletas costumam pousar com as asas fechadas e as mariposas costumam pousar com as asas abertas. Na quinta, releia o trecho a seguir. Além disso, são insetos frágeis e ao pegá-los podemos danificar suas asas. O que as palavras destacadas querem dizer? Marque com um X a resposta certa. Tia Débora marcou o segundo quadrinho. Por que a gente não pode pegar, né? São frágeis e danificar? Porque elas são fraquinhas e pode estragar. Então, é o segundo quadrinho. Aqui na página 171, com base no texto lido, escreva V para cada informação verdadeira e F para cada informação falsa. Então, vai ficar assim. Verdadeira, é comum as mariposas terem o corpo mais gordinho, né, que o das borboletas. F, as mariposas originam-se das lagartas e as borboletas originam-se dos casulos. F, as borboletas e as mariposas voam durante o dia. F de novo, os insetos não têm escamas. V, as cores das lagartas servem para avisar os predadores de que elas são venenosas. E a F, os casulos são como capas que as lagartas constroem em volta do seu próprio corpo. Então, é verdadeiro, né? Essa última aqui que a tia leu. E na sétima questão, quantas informações falsas você identificou na atividade anterior? Explique por que elas são falsas. Então, na questão aqui anterior, eu identifiquei 3 itens falsos, certo? Quais foram? A segunda afirmação, ela é falsa porque tanto as mariposas quanto as borboletas originam-se das lagartas. A terceira afirmação está incorreta, porque normalmente as borboletas voam durante o dia e as mariposas o fazem à noite. A quarta afirmação é falsa porque alguns insetos têm escamas, como as borboletas e mariposas. Então, fica essa resposta assim. Se você acertou, já coloca o certinho. Na oitava questão, se você encontrar alguma lagarta ou taturanas pelo bairro, isso quer dizer que no futuro haverá muitas borboletas e mariposas? A tia respondeu. Essa resposta aqui ela é pessoal, mas eu respondi. Sim, pois as borboletas e mariposas se originam de lagartas e taturanas. Agora, meus amores, é a hora da leitura. Nós vamos ler o nosso paradidático, certo? Que é a verdadeira história de Papai Noel. Olha aí como ficou legal a tia Débora com o seu gorrinho. Quem tiver o seu gorrinho em casa também pode colocar. Então, vamos começar aqui. Esse livro é muito interessante, né? Quem escreveu ele foi Alexandre Lobão. E quem ilustrou, que fez esses lindos desenhos, foi Carlos Jorge. Então, vamos começar o nosso livro. Certo dia, próximo do Natal, Pedro, o pai de Aninha, estava procurando um livro para ler, enquanto a menina se ajeitava na cama. Ele estava tão concentrado entre livros e revistas em quadrinhos que levou um susto com a pergunta da filha. Pai, o Papai Noel existe de verdade? Hein? O Papai Noel existe de verdade? Pedro sentou na cama junto de Aninha e deixou os livros de lado. Esta história ele sabia de cor. Deite direitinho, que o papai irá lhe contar tudo, toda a verdadeira história de Papai Noel. Os olhinhos da menina brilharam, enquanto seu pai pensava por onde começar. Era uma vez, há muitos e muito tempo, antes da televisão,
Antes da luz elétrica, em um país bem longe daqui, os homens estavam muito tristes, porque havia muita guerra e as pessoas não gostavam uma das outras. Numa noite especial, uma estrela bem grande brilhou no céu, anunciando que naquele dia havia nascido um menino chamado Jesus, que, quando cresceu, ensinou a todos os homens que eles deviam amar, ajudar uns aos outros. Já sei, disse Aninha. Quando ele ficou velhinho, virou Papai Noel? Pedro riu e corrigiu a filha. Não, meu amor, quase isso. Já vou chegar ao Papai Noel. Espere um pouco, tá bom? Como eu disse, Jesus foi um homem tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que as pessoas nunca mais esqueceram dele e resolveram fazer uma festa para comemorar o dia do seu aniversário. O Natal é uma festa que comemora o dia em que Jesus nasceu. Mas e o Papai Noel? Está certo, vamos ao Papai Noel. Ela realmente queria saber era sobre o Papai Noel. Muitos anos depois, em um país chamado Lapônia, vivia um lenhador chamado Nicolau. Ele era muito trabalhador e muito bondoso. Apesar de nunca ter tido filhos, sempre gostou de crianças. Sempre que podia, ele saía de sua casinha de madeira no meio da floresta e ia visitar as crianças da cidade, que adorava ficar se pendurando nas suas costas e puxando a sua longa barba negra. Os anos foram passando e Nicolau, que já estava bem velhinho, resolveu se aposentar. Não aguentava mais ficar cortando árvores para aquecer a casa das pessoas, no inverno, como fazia quando era jovem. Aquecer as casas no inverno? Na Lapônia e em diversos outros países é inverno na época do Natal e faz muito frio, tanto frio que a chuva congela e o que cai do céu são pedacinhos de gelo, a neve. Ah, então neve é isso? Igual ao gelo da geladeira? É bem parecido. Mas e o Papai Noel? Pedro riu mais uma vez e continuou a história. Para passar o tempo, o velho Nicolau ficava o ano inteiro criando brinquedos de madeira, com uma ou outra árvore que ainda conseguia derrubar. Como gostava muito de criança, ele juntava todos os brinquedos e no dia do Natal saía no seu trenó e saía de casa em casa distribuindo os presentes e perguntando se as crianças haviam sido boazinhas, seguindo o exemplo do menino Jesus. Então, ele é o Papai Noel? O nome dele é Nicolau? Você não disse que ele tinha barba preta? É, o Papai Noel se chama Nicolau e a barba ficou branca quando ele ficou velho. E por que ele usava trenó? O trenó voava? Trenó é um tipo de carroça, só que em vez de rodas, tem esquis para andar sobre a neve. E o trenó dele não voava. Não voava, não, desculpa. Só andava na neve. A Aninha fez com um biquinho de desapontamento. Assim, Nicolau ficou muitos e muitos anos distribuindo seus brinquedos, tanto tempo que as crianças que receberam os primeiros presentes cresceram e tiveram filhos, e seus filhos já estavam quase grandes. Aí, num determinado Natal, quando todos estavam acostumados a receber os presentes do velhinho gorducho e sorridente, o velho Nicolau não apareceu. As crianças acordaram em suas casas sem presentes e os pais ficaram preocupados.
pois nunca o bom velhinho tinha deixado de aparecer para trazer felicidade para todos. Juntaram-se então pais e filhos e foram todos à cabana do velho lenhador, lá no meio da floresta. Chegando lá, todos puderam ver o trenó ao lado de fora da casa, com as renas atreladas e o saco de presente dentro, como se estivesse pronto para sair. A casa estava em total silêncio. O que é uma rena, papai? É um animal parecido com um cavalo, que ajuda a puxar a carroças e trenós, e que vivem lá na Polônia. A diferença é que as renas têm grandes chifres parecidos com galhos de árvore. O que aconteceu com o Papai Noel? Já vou contar. Eu sei. Os pais falaram para os filhos ficarem do lado de fora e entraram na casa devagarinho. Depois de algum tempo, eles saíram. Alguns tinham os olhos vermelhos, como se estivesse chorado lá dentro. O Papai Noel morreu? Na verdade, nenhum pai falou nada para os filhos. Mas o que aconteceu de verdade é que, quando as crianças acordaram no dia seguinte, viram que havia presentes esperando por elas. O velho Nicolau nunca mais apareceu na cidade. E quando as crianças perguntavam por ele, os pais diziam que ele tinha ido para o céu. Tipo assim, virou uma estrelinha, né, no céu. As crianças olhavam então lá para cima, procurando enxergar o velhinho com o seu trenó. E alguns até diziam que eu tinha visto voando em uma nuvem. E outra, eles ficavam tipo criando, né? Que estava vendo o trenó lá no céu. E até hoje o Papai Noel traz presente para todo mundo. Ou ele foi para o céu? Na verdade, filha, algumas pessoas dizem que foram os pais das crianças que deram os presentes naquele Natal e nos outros natais, depois daquele. Outras dizem que o bom velhinho realmente continua fazendo seus brinquedos e distribuindo para todos. O mais importante é que ele ajudou todos a se lembrar do verdadeiro espírito de Natal. Espírito de Natal? Perguntou a menina. É, a vontade de ajudar as pessoas, de ver todos sorrindo, de dar presentes, mais do que tudo, dar amor a todos. Aninha esfregou os olhos com sono e abriu a boquinha, bocejando, né? Boa noite, papai. Boa noite, filha. O papai de Aninha já ia saindo do quarto quando a ouviu falar. Então, você é o meu Papai Noel, não é, pai? Quem sabe, filha, quem sabe? Aninha fechou os olhos e, quase dormindo, e ainda ouviu uma risada distante. Ho, ho, ho! Mas ela não conseguiu dizer se vinha lá de fora ou do quarto do seu pai, pois já estava sonhando com um velho lenhador, esculpindo presentes de madeira em uma casinha no meio da floresta. Olha aí, gente, que legal esse livro, A Verdadeira História de Papai Noel, que fala desse velhinho Nicolau, que era um lenhador, que começou a confeccionar esses brinquedos ao longo de muitos anos, né? É como se ele ajudasse as crianças a receber o brinquedo e o carinho. Você que está em casa esse ano, né, que a gente vai chegar ao Natal ainda, falta um pouco tempo para a gente chegar ao Natal. Se você não receber brinquedo algum, também não pode ficar triste. Você tem que ficar feliz que o espírito de Natal realmente é o amor, é a compreensão, é o carinho, o afeto da sua família. E se você receber presente também, é muito bom.
Com certeza você vai ficar muito feliz, mas sabemos que o importante é o nascimento de Jesus, é o amor, é a compreensão e é o afeto, certo? Então, meus amores, a nossa aula de projeto de leitura está terminando por aqui. Um grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus.